somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém, Jesus. Somente crer, Somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Louvado seja Deus, né? Vamos ler Números 17. Números, lá no Velho Testamento, Números capítulo 17. Glória a Deus. Números, no capítulo 17, que diz: glória a Deus. Números, lá um dos livros de Moisés, no início da Bíblia. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escrevas o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seu pai terá uma vara, e os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós, e será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs esta vara perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzia flores e brotara renovos e dera amêndoas. Amém. Senhor Jesus, abençoai, meu Deus, tua palavra. Abençoai teus filhos nessa noite, que eles possam ser cheios da tua graça. Oh, meu Deus, abençoa as pessoas que hão de assistir este vídeo pela internet depois. Oh, Pai, assim que nós possamos juntos regozijar na presença do Senhor. Que esta mensagem sirva para nos colocar mais perto de Deus. É a nossa oração. Amém. Glória a Deus. Poder sentar no nome de Jesus Cristo, mais perto de Deus, né? Então teremos batismo daqui a pouco, logo após essa reunião dos adolescentes aí, né? Porque os adolescentes já podem batizar, graças a Deus. Muito bem. Havia uma murmuração em Israel, o povo estava murmurando, e Deus falou para o povo, para aqueles que tinham dúvida, né? Que Arão era o sumo sacerdote. É bom você saber que Arão era o sumo sacerdote. Ele era sacerdote e ele era sobre os outros sacerdotes, sobre os levitas. Então Deus disse: olha, traga cada um sua vara. A vara era o cajado que os homens usavam naquele tempo. Os líderes das tribos usavam uma vara. Isso você vai ver que tem uma representação muito grande. Isso aí a Bíblia diz que Jesus governará as nações com vara de ferro. Amém? A vara tem um significado. Jesus diz que ele era a videira e nós as varas. Olha,
Ele não é a vara, ele é a videira. Nós que somos as varas, que é os galhos que saem da videira. Amém? A vara que estiver em mim e não produzir frutos, ela será cortada e jogada fora. A vara que não produzir fruto, Muito bem. Agora, veja bem, então eles colocaram as varas lá dentro, porque o tabernáculo tinha 3 compartimentos. 3 compartimentos. Tinha o pátio de fora, aonde todo o povo podia vir, desde que fosse israelita, circuncidado. Os homens e as mulheres podiam vir. Então tinha o pátio do meio, que era o santo, o lugar santo, o santo lugar, Ali onde estava o altar de incenso, a mesa com os pães da proposição, o candelabro de ouro. Mas havia um terceiro compartimento que só podia entrar sacerdote, viu? Só o sacerdote, uma vez por ano, entrava levando sangue para aspergir pelos pecados dele e pelos pecados do povo. Mas quando Jesus, ali tinha um véu, uma cortina que separava o santo dos santos do santo lugar. Quem estava no santo lugar não via quem estava lá dentro do santo do santo. E quando o sacerdote passava, a cortina se fechava atrás dele. Os israelitas apenas podiam supor o que estivesse ali, conjecturar. Será que de trás daquela cortina tem o quê? Só o sacerdote sabe. Era um segredo. Só Arão sabia o que tinha lá atrás. Eles apenas podiam conjecturar, apenas podiam dizer eu acho. Como as denominações de hoje. Eu acho que é assim, eu acho que é desta forma. Mas quando Jesus bradou na cruz, quando ele morreu, que ele disse está consumado, aquela cortina rasgou de alto a baixo, e o propiciatório, que era escondido, que ninguém sabia o que tinha lá dentro, ficou à vista de todos. Aí todo mundo podia ver. Que coisa interessante. Uma coisa que só o sacerdote via, agora todo o povo de Israel podia ver ali a mesa, o propiciatório, bem à vista de todo mundo. Jesus rasgou, mostrando que aquele tipo de ritual antigo, de matança de cordeirinho, de entrada de sacerdote no Santo dos Santos, de sacerdócio arônico, aquilo acabou. Amém? Começa uma nova aliança. Não existe mais sumo sacerdote. E os pastores da mensagem que estão nesse sacerdócio arônico ainda deviam saber disso. Amém? Tem que ler Hebreus capítulo 7. Ali Paulo diz que mudou o sacerdócio e mudou também a lei. O sacerdócio, Jesus rasgou o véu mostrando, olha Arão, tu agora está desempregado. Amém? Agora é eu o sumo sacerdote, não é mais tu. E tem uma coisa, não é mais segundo a ordem de Arão, que fica um homem lá em São Paulo, ou em Brasília, ou em Goiânia, comandando os sacerdotes ao redor do país. Não, isso acabou. Isso aí hoje é nicolaísmo. Isso aí hoje é anticristo, Arão. Agora eu sou o sumo sacerdócio, e é segundo a ordem de Melquisedeque. E acabou até aquele negócio que o sacerdote não podia faltar um dedo. Se faltasse um dedo, não podia ser sacerdote. Se fosse calvo, não podia ser sacerdote, no sacerdócio arônico. Todas aquelas regras, não podia ir num velório, não podia tocar num cadáver. Hoje não. Hoje o sacerdote pode ir no velório, pode tocar no cadáver, pode ser calvo, pode faltar um braço, pode faltar uma perna, porque não é mais segundo a ordem de Arão, é segundo a ordem de Melquisedeque, que Cristo é que é o sumo sacerdócio. Amém? O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5,
Ele disse: pastoreai o rebanho de Deus, ao apacentar, e a palavra apacentar tem o mesmo sentido de pastorear, que está no meio de vós, tendo cuidado dele, porque nós vamos de entregar ao sumo sacerdote, que é Cristo. Então Pedro ali já começa a dizer que o sumo sacerdote não é mais Arão, não é nem mesmo ele, Pedro, que a Igreja Católica crê que ele é isto, né? O bispo dos bispos. Mas não era nem ele, Pedro. Ele diz Cristo, ao sumo sacerdote, que é Cristo. A ele se deve entregar as ovelhas. Glória a Deus. Então, eu queria ter o celular. Eu queria mostrar para vocês uma coisa. No livro Exposição das Sete Eras, creio que parágrafo, página 76 ou 86, o irmão Grana diz, ele diz que o sacerdócio arônico hoje é anticristo, que o sistema religioso voltou ao antigo sistema arônico, e isso os efésios aborreceram. Deus aborreceu isso, e qualquer crente sincero aborrece o sacerdócio arônico, rejeita o sacerdócio arônico, porque é anticristo. O sacerdócio hoje é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o parágrafo 55 da mensagem de Hebreus capítulo 1 diz o irmão Brana: agora o sacerdócio de Arão cessou quando Jesus morreu. Amém? Quando ele morreu, rasgou o véu e disse: Arão, sai daí, tu está desempregado. Ou não está desempregado, só que a tua patente agora igualou com a dos outros, porque o povo também agora é sacerdote. Eu farei de vós sacerdotes, reis e sacerdotes. Então todos vocês, todos irmãos e irmãs, crianças, deficiente físico, seja lá quem for, pode agora entrar no Santo dos Santos, comer da panela dourada que está lá dentro, diante da glória da Shekinah. Amém? Por quê? Mas só o sacerdote pode? Pois é, só o sacerdote, e você é sacerdote agora. Ele nos fez reis e sacerdotes. Porque ele nos fez reis. Você sabe que numa reunião do presidente da república, só quem se aproxima do presidente, só quem está ali mais próximo, são quem? Ministros, ministro da economia, governadores, deputados, é verdade? Ou você precisa ser da imprensa para você estar ali. Então Deus, sabendo que para se aproximar dele não pode ser qualquer um, tem que ter um cargo elevado, por isso que ele te fez rei e sacerdote, porque como rei você pode se aproximar do Rei dos Reis. Amém? Perto de Deus só está gente grande. Aleluia. Só tem gente grande do lado dele. A Bíblia diz que ali em Isaías capítulo 6, os querubins que estavam ali com Deus tinham 6 asas, com 2 cobriu a face, com 2 cobriu o corpo, e com 2 voavam. E os querubins são anjos de alto escalão. Amém? São os ministros mais altos da hierarquia, e eles estão mais próximos de Deus. E Deus querendo que uma irmãzinha dessa, um irmãozinho desse aqui que está falando também, se aproximasse, porque eu não podia me aproximar sendo um Zé Ninguém como eu sou, né? Como eu sou, eu não podia. O Rubens não pode. Quem é o Rubens para se aproximar de Deus? Um Zé Ninguém, um pecador miserável. Então o que Deus fez? Ele queria que eu me aproximasse, e só pode se aproximar dele se você for rei também. Então ele me fez rei e sacerdote para que eu possa me aproximar. Ele te fez rei e sacerdote para que você possa se aproximar. Agora você chega no palácio de Deus, você entra direto. Amém? E não tem negócio de anjo, o que você está fazendo aqui? Não, olha, eu sou rei, sacerdote. E o anjo tem que calar a boca, sair da frente, para você passar, se aproximar. Então, não há necessidade de você pedir para Maria, não há necessidade de você pedir para São Benedito, que você é rei. Você não fala com o empregado, você fala direto com o Rei dos Reis, amém? Você é ministro, aleluia, no santuário de Deus. Também outra passagem que diz que ele nos fez
coluna no templo de Deus. Você sabe o que é uma coluna? A coluna é a coisa mais importante no templo. Veja essa igreja aqui, antes de nós construir as colunas, né? Irmão João e irmão João Alberto, irmão Cláudio, nós que trabalhamos aqui, fizemos 10 colunas. A coluna é o mais importante, porque segura toda a estrutura. E ele também disse que fez de você coluna no templo dele. Então, olha só, ele quer que você seja importante. Você é uma coisa importante. Se não fosse vocês, essa igreja não existia aqui. Esse ministério não existia aqui. Se vocês não viessem para a escola dominical nessa manhã, não ia ter escola dominical. Vocês são colunas. Vocês são importantes no templo de Deus. Mas diga se não é verdade. Se vocês tudo se combinassem, hoje nós não vamos ninguém para a escola dominical. Eu ia chegar aqui, ia estar só as cadeiras, eu não ia poder pregar, não ia ter culto. Veja a importância que você tem. Louvado seja Deus. Ou então, quando você estiver em casa, dia de culto, eu vou para o culto, que eu sou uma coluna no templo de Deus. Eu preciso estar ali, senão o culto não acontece. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, então ele colocou a vara lá dentro, eles colocaram. E a vara que floresceu foi a de Arão. Isso mostrava aí que Deus tinha escolhido Arão para o antigo sacerdócio, né? Mas hoje não é mais. Muito bem, mas aquela vara de Arão também tinha um símbolo, uma tipificação, e é o que o irmão Branham vai mostrar aqui no parágrafo 141 da mensagem Véu Adentro. Maravilha de mensagem essa pregada pelo profeta irmão Branham. Véu Adentro, a partir do parágrafo 141, que ele diz: agora, veja bem, agora qual era a primeira coisa? O átrio, que era o pátio de fora. Ali no pátio de fora podia vir os homens, podia vir as mulheres, podia vir as crianças, era livre, desde que fosse israelita, amém? Circuncidado. Então esse era o pátio de fora. Isso tipificava o nosso corpo. A nossa carne é o pátio de fora. Agora aqui dentro de nós tem um espírito, que é o santo lugar. E lá dentro do espírito tem a alma, que é o santo dos santos, que é onde Deus está. Se é que está. Se é que a nossa alma é convertida, então Deus está lá dentro. Amém. Entronizado. Que tamanho é uma alma? Não sei. Será que uma alma às vezes nós pensamos, que tamanho é uma alma? É do nosso tamanho? Talvez não. Não há necessidade dela ter tamanho. Talvez ela seja do tamanho de um ponto de uma agulha. É isso que é sua alma. Amém? Porque ela está dentro do seu corpo, ela está dentro do espírito, ela está lá no fundo. Amém. A sua alma pode ser deste tamanhinho. E você diz, como é que Deus pode morar num lugarzinho deste? Eu fiz um hino que diz: um Deus tão grande assim cabe no meu coração. Um Deus que criou o universo, que a ciência agora, Elon Musk e todos esses homens estão perplexos com o tamanho do universo. Bilhões e bilhões de estrelas. Tem um autor, ele criou tudo isso. E esse criador de tudo isso está onde? Dentro da sua alma, lá dentro de você. Amém? E Satanás está no pátio exterior do lado de fora, te furando, te machucando. Mas é tudo que ele pode fazer é ferir a fuselagem por fora. A fuselagem é a lataria do carro, é o que o nosso corpo é, a lataria. Isso não é nós. E às vezes Satanás te machuca, te coloca uma enfermidade. Ele tenta nos matar todo dia. Eu estava falando, quando eu ia saindo daqui da frente da igreja, que eu fiz a curva aqui para ir para a feira. E sempre que eu passo que não vem carro, o carro vai embora. Mas como vinha um caminhão ali, o carro engasgou bem na frente ali. Eu disse assim: olha, Satanás quer matar a gente todo dia. Já prestou atenção nisso? Às vezes sua moto engasga na frente de um carro, Satanás tentando te matar. Quando não vem carro, não acontece nada. A moto vai embora ali, o carro vai embora. Mas quando vem uma carreta que você precisa fazer aquela manobra rápido, ele estanca, acontece de falhar, um problema. É Satanás querendo te matar.
Todo dia ele está querendo te matar, por isso você não pode sair sem orar. O católico não sai sem fazer o sinal da cruz. Aquilo é errado? É. Mas ele tem uma vantagem: ele está colocando em ação a fé dele. Mas se ele, em vez de fazer aquele sinal da cruz, disser: Senhor, me proteja, me guarda onde eu vou, que bom, né? É o que nós devíamos fazer. Orar todo dia. Jesus disse, a Bíblia diz: orai sem cessar. Agora, qual era a primeira coisa? O átrio representava justificação. Justificação é quando você está todo enlameado, caído na lama, e você é tirado da lama. Você está ali caído na lama, todo enlameado, não consegue se levantar. Toda vez que você vai tentar se levantar, os pés escorregam e você cai de novo. Vamos supor que o fundo da lama é um lodo liso. Você não consegue se levantar, você precisa de alguém de fora para lhe ajudar. Então, o que é justificação? É quando Deus vai lá, pega na sua mão e te tira de dentro da lama que você não conseguia sair, e te coloca aqui na terra seca, num lugar que você não cai mais, só que você continua todo enlameado. Você só foi tirado daquela lama, mas você está enlameado. Então isso é justificação. Ele te justificou. Porém, depois disso vem a santificação, que é quando você, agora que Deus te tirou da lama, você vai para debaixo do chuveiro e você pega um sabão grosso, sabão de coco, e começa a se saboar, e a água caindo e aquela lama descendo, seu cabelo, sua sobrancelha toda, se você tiver barba e assim por diante, e você começa a se esfregar. Você pega uma bucha e você se esfrega debaixo do chuveiro. Você está fazendo o quê? A santificação. Santificação é limpeza, justificação é tirar da lama, e santificação, lavagem. Mas depois de você todo lavado, amém? Lavadinho, ainda falta uma coisa. Naquela época, eles usavam o óleo, não tinha os perfumes que nós temos hoje, né? Hoje nós temos perfume francês, nós temos isso e aquilo para se perfumar, para ficar cheiroso. E naquele tempo, depois de lavado, era derramado óleo sobre a cabeça da pessoa. Isso aí significa o batismo do Espírito Santo, amém? E o óleo escorria da cabeça por todo o corpo. Então isso era o batismo do Espírito Santo. Aí significa unção com o óleo. Então, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Se você ficar só na lavagem, na santificação, não adianta. Existe muita gente santificada por aí e não vai entrar no reino do céu. Nós viemos de uma igreja que era santificada, a Igreja Pentecostal Unida no Brasil, batizava em nome de Jesus Cristo, né? E tinha santificação no viver. As irmãs e os irmãos se vestem até hoje com muita decência, amor, eles têm muito amor uns pelos outros, amor fraternal. Mas você tem que saber que o amor fraternal não é a mesma coisa que amor divino, amém? Amor fraternal não é a mesma coisa que amor divino. Os terroristas lá na Al-Qaeda, eles têm amor fraternal, eles chamam o outro de irmão. Na gangue aqui em Bragança, quando tinha gangue antigamente, nas facções, eles chamam o outro de irmão. Quando um deles morre, eles ficam tristes, eles querem vingar a morte dele, porque eles têm amor pelo irmão deles. Isso é amor fraternal, mas isso não é Deus, amém? Amor fraternal é diferente de amor divino, porque ali na pirâmide, como o Brana colocou, das 7 eras, você vê que tem amor fraternal, e depois, como copa da pirâmide, como pedra angular, desce o amor divino, que é Deus, o batismo do Espírito Santo. Então, você amar uns aos outros, você vê que são 2 mandamentos que Jesus bateu bem nessa tecla. Perguntaram para ele qual é o primeiro mandamento: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse é o amor divino. E o segundo? O segundo é semelhante a esse: amar o teu irmão.
Aí está, os dois amor. Amor divino e amor fraternal. Se você só amar o seu irmão, mas não amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, você não está fazendo nada. Você tem que amar seu irmão, mas tem que amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Se o pastor amar a igreja, eu amo a igreja. Sim, você ama a igreja, pastor, mas você tem que amar o Senhor teu Deus acima da igreja. Porque se você só amar a igreja, quando a igreja estiver agindo de forma errada, você não vai corrigir a igreja, porque você ama a igreja. Quando você ama demais uma pessoa, às vezes você libera, você deixa ela fazer o que quiser, e então isso não é o certo. Você tem que ter também o amor divino, amar o Senhor teu Deus acima dos dízimos, acima das ofertas, acima de um número cheio da igreja. Olha, a igreja está lotada, a igreja produz muito, a igreja dá muito dízimo, mas eu amo o Senhor meu Deus acima disso. Amém? Quando subir no púlpito, traz uma mensagem que bate no pecado, que conserta o erro, que coloca as pessoas na palavra, porque se você tiver amor divino, você vai amar as almas dessas pessoas também. Não vai amar somente fraternalmente, mas também você vai ter amor divino pelas almas. Aquele irmão, aquela irmã está fazendo uma coisa errada, mas não vou dizer nada porque eu amo aquela pessoa. Não, isso não é amor. Amor é o divino, que diz: irmão, eu te digo isso porque eu te amo. Amém? Glória a Deus. Então as pessoas não confundem. Quando nós pregamos a mensagem, eu estava vendo um vídeo que eu postei há 8 anos atrás, e eu disse: olha, até que ponto devemos respeitar Maria? E eu mostrando que a gente ama Maria, que ela foi uma serva de Deus, mas que não deve se colocar no andor, venerar e tudo mais. Depois de 8 anos fui ver um vídeo e uma mulher escreveu assim: por que você fica falando mal de Maria? Eu não falei mal de Maria nesse vídeo. Amém? Eu só expliquei como se deve, até que ponto se deve respeitar, né? Então as pessoas entendem quando a gente está pregando que está falando mal, né? Não está se falando mal, está se falando a verdade. Se eu disser assim: olha, trindade não existe, a Bíblia não fala em trindade, não existe mesmo, procure na Bíblia. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Isso que a Bíblia diz. Está falando mal? Não, estou falando mal, estou dizendo que não existe trindade na Bíblia. Amém? Meu Deus, deixa eu ler o parágrafo 141. Agora, qual era a primeira coisa? O átrio representava a justificação. Fora era onde estava o povo, todo Israel. Nenhum outro senão um israelita circuncidado podia entrar a este pátio. Eles o contaminariam. Recordem vocês, quando Paulo trouxe a Timóteo ao templo e disse: eles têm contaminado este lugar santo, ao trazer um gentio para dentro. Nos átrios só entravam pessoas absolutamente justificadas, homens e mulheres regenerados, que haviam aceitado a Deus e que tinham vida eterna habitando neles. Eles devem ser isto para estar no átrio ali. Logo eles vinham ao primeiro altar, e no primeiro altar é onde eles queimavam o sacrifício, é onde o Senhor os encontrava no portão dos pecados e os limpava de toda a maldade. E o pão ardente, o altar de bronze, queimava o animal e o sangue do animal. Esse era o segundo átrio, segunda parte, o segundo salão do templo. Agora veja bem, e logo depois de deixar esse segundo átrio, que é santificação, primeiro foi justificação, depois santificação, eles entravam nessa vida consagrada. Essa vida consagrada é o batismo do Espírito Santo, esse lugar santo que tinha vida. O terceiro lugar, o terceiro compartimento, tinha tanta vida ali dentro, que eles pegaram a vara de Arão seca e colocaram lá. No outro dia ela amanheceu cheia de folha verde, cheia de amêndoas. Ela produziu fruto. Observe que a Bíblia diz que ela ficou verde novamente. Ela produziu folhas verdes, mas a Bíblia não parou por aí. A Bíblia diz que ela produziu frutos, amêndoa. Toda árvore em mim que não produz fruto será cortada e lançada fora.
Deus, com essas passagens bíblicas, nos diz: para estar na presença de Deus, você precisa produzir frutos. Na Bíblia, a mulher que era estéril, que não dava luz, para ela aquilo era uma maldição. Nós encontramos o exemplo de Ana, Sara e muitas outras mulheres que eram estéreis. Elas não produziam frutos, não produziam filhos, e para elas aquilo era uma maldição. E Ana foi para o templo, se ajoelhou e ali começou a orar. Todos os dias ela ia orar no templo. E Eli perguntou: o que tu queres, mulher? Por que tu vens orar todo dia no templo? Meu senhor, é porque eu não produzo frutos. Eu sou casada há tantos anos com meu esposo, mas eu não tenho filhos. Para ela isso era uma maldição, era uma coisa ruim. Hoje está invertido. Para muitas mulheres, não todas, mas para muitas mulheres hoje maldição é ter filho. Elas arrumam um cachorro para criar, elas não querem ter filhos, elas tomam anticoncepcional, elas fazem de tudo, elas só querem curtição, elas querem homens, elas querem estar nos motéis, desculpa a expressão, mas eu tenho que falar. Mas filhos não querem, certo? Elas não querem. Essas atrizes famosas, que muitas pessoas se espelham nela, Anitta, foi para os Estados Unidos, não sei para onde, disse que representar a mulher brasileira. Grande representação a mulher brasileira tem, uma devassa, um lixo. Aquilo é um lixo. Lá fora, em outra nação, dizendo: eu represento a mulher brasileira. Os americanos vão dizer: ué, se a mulher, você representa a mulher brasileira, como não é a mulher brasileira? Que vergonha! A Tami representa o homem brasileiro. A Tami era uma mulher, fez um monte de cirurgia para ficar parecido com um homem, sai na capa da revista: o homem mais bonito do Brasil. Isso não é um homem, isso é uma mulher. Uma mulher querendo ser homem. O YouTube pode derrubar esse vídeo se eu colocar, porque hoje em dia é assim, você não pode falar a verdade. Mas olha o tipo de lixo que nós temos nos representando. A Tami representando os homens, e o Pablo Escobar, Pablo Escobar não, Paulo Vittar. Pablo Escobar era traficante. Paulo Vittar representando as mulheres do Brasil. Aquela coisa parecendo uma aranha assim, retorcendo lá naqueles palcos, dançando. Anitta, Pablo Vittar representam a mulher brasileira. Que porcaria, que nojo que dá esse mundo. Está um lixo. O mundo está um lixo. Porque era para os americanos chamar uma irmã dessa para a reunião da ONU: olha, essa senhorita representa a mulher brasileira. Aí sim, amém? Chamasse o irmão João Alberto, o Edilson: este homem representa o homem brasileiro. Aí era ouro, era tesouro, né? Porque verdadeiramente é um homem, porque verdadeiramente aquilo é uma mulher, uma dama. Glória a Deus. Mas que lixo que está o mundo. E você ainda acha que esse mundo vai durar muito? Não, essa civilização tem que ser destruída. O Mombrana disse: se Deus não destruir essa civilização, ele terá que desenterrar Sodoma e Gomorra e pedir desculpa pelo que ele fez. Pode pedir desculpa, Senhor. Se tu não vai destruir esse mundo onde Pablo Vittar é o representante da mulher brasileira, onde a Tami representa o homem brasileiro, se tu não destruir essa civilização, Senhor, desenterra Sodoma e Gomorra e pede perdão. Muito bem. Mas, e logo depois de deixar esse segundo ato, santificação, eles entravam nessa vida consagrada, entravam num lugar, no terceiro compartimento, aonde tudo morto que você colocasse ressuscitava
ressuscitava e tudo morto. Olha só, duas coisas interessantes: tudo morto que entrava ressuscitava, e tudo que estava vivo, mas vivia como morto, morria. Porque qualquer homem, qualquer sacerdote que estava em pecado escondido, entrasse lá, caía morto. Mas se você botasse um morto, ele ressuscitava. Então esse lugar tanto matava como dava vida. É uma espada de dois gumes. Esta é a mesma palavra que pregamos hoje. A uns ela tem dado vida e a outros ela tem matado. Não é verdade? Essa mensagem tem matado muita gente, mas tem dado vida para muita gente. Então essa é a questão. Se entrasse ali com uma vida de pecado, você estava vivo, ao mesmo tempo você estava morto. Então você caía morto. Mas se você botasse um morto lá dentro, ele ressuscitava. Se você botasse uma vara seca, ela florescia e dava até amêndoa. Mas se um sacerdote em pecado entrasse, caía morto. Era um lugar que matava e ao mesmo tempo dava vida. É a palavra de Deus. É nesse lugar que estamos agora. Uma pregação como essa, um culto de escola dominical, pode te dar vida e pode te matar. Você pode sair daqui nessa manhã dizendo glória a Deus, grande mensagem, ou você pode sair daqui dizendo nunca mais eu piso aí. Você viu? Pode dar vida e pode matar. Porque a palavra pode ser boa para a sua alma, mas ela pode machucar você. Amém? Então, e logo depois de deixar esse segundo átrio, santificação, eles entravam nessa vida consagrada, entravam na presença de Deus, e enquanto estava ali, era onde tinha essas grandes coisas. Aqui há um tipo formoso, pois se algo morto entrasse ali, voltava à vida. Havia você pensando nisso? Ou melhor dizendo, havia você pensado nisso? Eles tomaram a vara de Arão e puseram até a presença deste lugar santo. E quando fizeram, numa noite reverdeceu. Isso é que a igreja precisa. Por que a igreja está na situação que está? Por que a igreja não tem mais pregações, mas coreografia? Você vai num culto agora, um culto evangélico por aí. Ali tem uns forró que é cantado, não é mais hino, é forró. E aí depois vem um grupo de jovens, umas moças vestidas de demônio, tudo de calça preta e o rosto pintado assim, sobrancelha feito como se fosse Satanás, demônios. E outras vestidas tudo de branco como se fosse anjos. E ali começam a tocar uma música. E ali estava uma batalha, e faz aquela coreografia, cai no chão, se retorce, e o povo todo assistindo. Na verdade, o que é aquilo? Um teatro. A igreja virou um teatro. Não tem mais pregação, porque a igreja não suporta mais pregação. A pregação, em vez de dar vida para a igreja, mata. Porque as pessoas dizem pregação se tornou chato. Elas não querem mais, e as igrejas sabem disso. Para segurar as pessoas, estão fazendo teatros. Essa é a situação que está tudo perdido. Todo lugar que você vai é desta forma. Então, se me chamar para pregar dentro de uma igreja dessa, eu mato todo mundo, espiritualmente. Na hora que eu subir no púlpito e começar a pregar igual eu estou pregando aqui, eles começam a olhar para um para o outro e tira ele daí ou nós saímos. A nossa pregação mata, porque a nossa pregação é pesada. E as pessoas, disse Paulo, chegará o tempo que eles não suportarão mais a sã doutrina. Qual é a mulher que suporta hoje uma doutrina que diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido? A não ser as irmãs da mensagem. Vá falar isso para a juíza de Bragança? Vá falar isso para a delegada? Chega com a delegada e diz: olha, dona delegada, a senhora sabia que a Bíblia diz que a mulher esteja submissa ao seu marido? Diga isso para ela, arriscado de você ficar preso lá mesmo.
Eles não podem suportar isso. Diga para esse povo que Jesus não é a segunda pessoa da Trindade, mas que Ele é o primeiro e o último, para ver se eles suportam. Diz para essas pessoas descer as águas e batizar no nome de Jesus Cristo, de acordo com Atos 2:38, para ver se eles suportam. Chegará um tempo, diz Paulo, que eles não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Tira ele e coloca um pastor lá que pregue do jeito que nós quer. Há um mês atrás eu estava pregando em Capitão Poço, na igreja, lá bem pouquinha gente na igreja de Capitão Poço. Quando eu vim, entrou bem umas 6 pessoas que eu nunca tinha visto. Se assentou, era uma família, umas mulheres, uns rapazes, se sentou lá. O irmão João Alberto viu, eu acho que o irmão João Alberto estava comigo. Eu não preguei 5 minutos, eles olharam um para o outro e levantaram e foram embora de porta fora, não aguentaram. Eles entraram pensando que era uma igreja dessa normal por aí, e quando eles escutaram o bagaço trouxer, se levantaram e foram embora. Eu estava pregando em Augusto Corrêa, era um culto de aniversário, e o irmão Zé Rodrigues fez um bolinho pequeno, encheu de gente. Quando é culto de aniversário, enche de gente. Aqui no Pará eles fazem culto com mingau no final, enche de gente para tomar mingau. Comer arroz com galinha, vatapá, as nossas comidas típicas daqui do Pará. Encheu de gente. E me deram a oportunidade de pregar. E eu olhei o bolinho, era desse tamanho. Eu disse, aquele bolo ali não dá nem para mim. Mas eu disse, eu tive uma ideia, eu vou pregar bem forte, que é para ir todo mundo embora. E eu vou comer um bolo só. E eu comecei a pregar forte, começou levantando e saindo. Ficou só eu e o irmão Zé Rodrigues, a esposa dele e os filhos. Aí disse, agora o bolo dá para nós. Aí terminei e fui comer o bolo. Assim que a gente tem que fazer. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eles não suportam a sã doutrina. Por isso que essa mensagem está sendo perseguida, estão tentando acabar com ela. Eu não defendo se há ismos no Brasil, grupos errados no Brasil, porque para mim o ismo é aquilo que está fora da mensagem. Para alguns lá de Goiânia, ismo é os que estão fora da igreja de Goiânia. Isso aí é a mesma coisa do denominacional. Denominacional diz que se você não for denominacional é anátema. Mas Paulo diz que anátema é quem não está na palavra. Ismo para mim não é os que não estão segundo a igreja de Bragança. Ismo para mim é os que não estão segundo a mensagem do profeta. Isso é ismo. Amém? Então eles não podem suportar a sã doutrina. Ela é forte demais. Ela machuca. Essa civilização que nós temos agora não pode mais crer na palavra. Eles terão que mudar a Bíblia e colocar ela de acordo com o pensamento deles. O que um católico faz quando lê a Bíblia que diz não farás para ti imagem de escultura? Isso machuca ele. Nada sabe os que conduzem em procissão suas imagens de escultura e rogam a Deus que não pode salvar. Isaías 45 vai subir. Ele não pode ler isso machuca ele. A Bíblia não dá para ele. Né? O que um evangélico faz quando lê Isaías 45 verso 5? Ele que crê que tem 3 senhores da divindade, ali Isaías 45 diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Ele não pode suportar isso. Ele terá que rasgar essa página, ele terá que criar outra Bíblia. Eles criarão outra Bíblia, porque essa civilização não suporta essa aqui. Amém? Muito bem. E logo depois de deixar esse segundo ato de santificação, eles entravam nessa vida consagrada, entravam na presença de Deus, e enquanto estavam ali era onde tinham essas grandes coisas. Aqui há um tipo formoso, pois se algo morto entrasse ali, voltava à vida. Aleluia. É isso que a igreja precisa fazer. Só tem uma coisa que está viva de todas essas denominações que você vê aí, eu vou ser sincero para vocês, é a mensagem. Amém. Eu não estou dizendo a igreja de Bragança, não, eu não defendo aqui a nossa congregação, eu estou falando da mensagem do profeta. E nós daqui de Bragança, se quisermos viver, temos que mergulhar na mensagem. Deus enviou um profeta nesse último dia que os próprios opositores deles reconheceram que era um profeta,
Kenneth Reagan diz que teve uma profecia sobre o William Branham. Ele é opositor, era opositor do William Branham, ele morreu em 2013. Mas ele disse que Deus falou para ele que William Branham era profeta. Deus chegou para Kenneth Reagan e disse: tem um no meio de vocês que é profeta. Foi quando ele teve a suposta profecia que o William Branham ia morrer. Mas Deus disse: ele é profeta, né? Então, Deus não faz coisa alguma se não for através de seus servos do profeta. Só tem vida na voz de um profeta. No tempo de Ananias, creio que foi Ananias e Jeremias, Ananias. Ananias disse: o povo de Israel vai ficar 2 anos preso na Babilônia. Só 2 anos. Mas Jeremias disse: o Senhor me disse que é 70 anos. E ele disse: não, é só 2 anos. Agora aí você tem 2 profetas, um dizendo que é 2 anos, o outro dizendo que é 70. Mas Jeremias estava baseado nos outros profetas também que veio atrás dele. Amém? Você tem que estar baseado na Bíblia para você poder ser um profeta. E a verdade é que tinha vida na palavra de Jeremias e tinha morte na palavra de Ananias. Porque Jeremias disse: muito bem, o de nós que estiver mentindo vai morrer daqui a 1 ano. Com 1 ano morreu Ananias. Então tinha morte na palavra de Ananias, mas tinha vida na palavra de Jeremias. Só há vida na palavra de um profeta. Não tem vida na Assembleia, não tem vida na Batista, não tem vida na Universal, não tem vida na Mundial do Reino de Deus, não tem vida em nenhuma denominação. Só tem vida na palavra trazida por um profeta. E se você estiver morto e você ouvir a mensagem do profeta, você ressuscita. Estou falando em âmbitos espirituais. Aleluia. Você ressuscita. Então qualquer coisa que estivesse ali dentro voltava à vida. Havia você pensado nisso? Eles tomaram a vara de Arão e a puseram ante a presença deste lugar santo, e quando fizeram, numa noite reverdeceu, floresceu e deu amêndoas. Em uma noite, pense nisso, na presença de Deus, esta velha vara de amêndoas postas até a presença de Deus, reverdeceu, floresceu e deu seu fruto. Não apenas reverdeceu, não apenas deu folhas verdes, mas também deu frutos. Toda vara que está em mim, se não produzir frutos, será cortada e jogada fora. Frutos. Você produz frutos quando você tem o batismo do Espírito Santo. Que classe de vara era? Era uma vara de amendoeira. Isso era o que ele tinha tirado dela. Aquela vara estava seca e você dizia: essa vara seca, como um cabo de enxada hoje. Você não sabe mais que madeira era. Que madeira era essa aqui? Está morta, seca. Mas se ela reverdecer, criar folhas e der fruto de novo, você sabe que madeira era. Pelos seus frutos o conhecereis. Quando ela produziu amêndoa, Arão disse: minha vara era uma vara de amendoeira. Olha, produziu fruto de amêndoa, então era amendoeira. Você vai produzir conforme sua espécie. Quando você está na presença de Deus, você vai produzir frutos conforme sua espécie. Se você é trigo, você vai produzir trigo. Se você é joio, você vai produzir joio. Na presença de Deus revela, o apóstolo disse isso. Ele diz: os homens preferiram mais as trevas do que a luz, porque a luz revela a sujeira. Diante de Deus, a sujeira é revelada. Diante de Deus, você se torna vivo. E se você é trigo, você vai produzir trigo. Se você é joio, vai produzir joio. Existe um aparelho que é o detector de mentira, que a ciência criou. Então aquela pessoa fala ali: você fez tal coisa. Se ele disser não e ele tiver feito,
o aparelho detecta que ele está mentindo. Na presença de Deus é deste jeito. Quando chegamos na presença de Deus, às vezes somos um joio disfarçado de trigo, às vezes somos um lobo disfarçado de ovelha. Mas quando a palavra de Deus alumia, mostra tudo. Aí a pessoa produz o joio. Se ele é lobo, a máscara cai, né? Porque quando ela machuca, quando ela bate no pecado, ele se zanga, dá chute na cadeira, se levanta e não volta mais. É um lobinho dando uma de ovelha, né? Não tem jeito, tem que declarar o que somos. Mas também quando é trigo, quando é ovelha, a palavra bate lá, ela fica só amém, amém, amém. Glória a Deus, apenas dizendo amém. Isso era o que ele tinha tirado dela. A vara foi tirada de uma amendoeira. E veja bem, e você às vezes uma vara, e você é um humano tirado da rama da humanidade, a qual foi criada filho de Deus no princípio. Você pode haver caído, morrido, afastado de Deus, porém por isso na criação você foi criado para ser um filho de Deus. Você pode transbordar pelos arredores e ser respeitado e honrado nos átrios. Porém, se alguma vez você consegue entrar nesse lugar glorioso e esconder-se com Deus, você produzirá o que está ordenado a produzir. Não importa se você está seco, não importa se as pessoas olham e dizem: eu não sei mais que vara era essa. Na presença de Deus, você fica verde de novo, produz folhas verdes de novo, e produz o fruto e mostra que vara você era, que árvore você era. Aleluia, são duas árvores, apenas duas. No jardim do Éden tinha duas, uma era Cristo, outra era Satanás. Uma era o joio, outra era o trigo. Daquela árvore da vida, que é Cristo, veio todos os salvos. E daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que era Satanás, veio todos os perdidos. Amém? Ô irmãos, eu creio que você estava em Cristo ali no Éden. Amém? Eu creio que você estava. A árvore, ela produz filhos. Se você chegar debaixo de uma árvore, tem outras pequeninas ao redor dela que são produzidas dela, porque ela derruba o fruto cai na terra, quando apodrece o caroço enterra e nasce outra. Debaixo de um pé de açaí sempre tem vários outros pequeninos. É ou não é? Debaixo de um pé de bananeira sempre há outros que nós chamamos de filhos. E debaixo dessa árvore que é Cristo está todos nós, descansando na sua sombra. Aleluia. Oh, a natureza é uma Bíblia. Morana disse isso. Você olha para um pé de banana, você vê tudo ali. Você vê Cristo, você vê nós, você vê tudo. Basta você ter um pouco de olhar espiritual. Tome, veja bem, vou encerrar agora. Tome a um pecador morto, distanciado de Deus, sem esperança, sem Cristo, e o coloque na presença de Deus. E este glorioso tabernáculo ali, ele produzirá o fruto do Espírito Santo, amor, gozo, paz e longanimidade. Oh, irmãos, quantas pessoas, mulheres, homens de vida devassa, quando eles comeram desse fruto da árvore da vida que é Cristo, eles mudaram. Veja aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Ora, se ela foi pega no ato de adultério, ela era uma mulher errada, porque naquele tempo as mulheres, dificilmente se encontrava uma mulher errada. As mulheres eram tudo corretas, casadas corretamente, tudo mais. Mas essa foi pega no ato de adultério, era uma mulher de vida vulgar. Talvez ela fosse uma prostituta, não sei. Mas ela correu exatamente para onde estava ele, a árvore da vida. Quando chegou na presença dele, ela estava morta em pecado, ela estava imunda de pecado. Mas quando chegou na frente dele, dentro dela havia, a seiva dela era de trigo. Por fora a vida estava imunda, mas lá dentro tinha a semente verdadeira de Cristo. E quando chegou debaixo dele, da árvore da vida, ele cobriu ela com sua sombra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. E eles vieram todos com pedra para matar. A morte vinha atrás dela. Todos aqueles homens com gosto de sangue na boca, tudo feliz, porque tem gente que fica feliz quando o outro cai em pecado. O crente não fica, o crente vai orar por ele. Mas eles felizes. Quando tem um acidente, que a pessoa, com um acidente, todo mundo corre. Você pensa que eles vão para ajudar, eles querem ver se morreu. E eu tenho visto acidente que chega lá, a pessoa só se bateu um pouco, não machucou muito, eles voltam tristes. Não morreu não.
Queria que tivesse morrido, divino. Queria que o homem tivesse morrido, era? Ele diz desse jeito: ah, não morreu não. Queria que tivesse morrido. E eles vieram dessa forma, com pedras na mão. Vamos matá-la. Mas ela correu debaixo da árvore da vida. Cristo, Ele cobriu com a sua sombra. E Ele fez o que com ela? Quando ela chegou ali, Ele era um lugar santo, Ele era um propiciatório. E quando ela chegou ali, ela produziu. Ela era uma vara seca, e ela produziu a semente que ela era no princípio. Ela floresceu, produziu amêndoas novamente, uma vara de Arão. Ele disse: teus pecados estão perdoados, vai. E ordenou, dizendo: não peques mais. Como eu disse no culto passado, Ele não disse assim: olha, não peques mais, não, eu vou te pedir para não pecar mais, não. Ele deu uma ordem, assim como Ele disse: haja sol, haja lua. Ele disse: não peques mais, tu não vais pecar mais. É a palavra dele. E quando Ele falou aqui, no desejo de pecar, saiu dela, e ela não pecou mais. Não foi porque ela foi se esforçar para não pecar mais, é porque o mestre, o Criador, o mesmo que disse haja sol, haja lua, disse: não peques mais, tu não vai pecar mais. Essa é uma ordem que eu estou dando. Pronto, só isso que Ele disse. E ela foi e não pecou mais. Não foi porque ela se esforçou para não pecar, foi porque quando Ele deu essa ordem, Ele regenerou ela. Amém? Ele fez ela voltar ao estado. Oh meu Deus, eu quero estar 24 horas por dia debaixo da sombra dessa árvore. Cristo Jesus. Tome um pecador morto, distanciado de Deus, sem esperança, sem Cristo, e o coloque na presença de Deus, e este glorioso tabernáculo ali, ele produzirá o fruto do Espírito Santo: amor, gozo, paz e longanimidade. A vara morta reverdeceu quando fez. Tinha que ter frescor, tinha que ser revigorada. Logo depois de haver sido revigorada, tinha que ter produzido odor, perfume, flor. Então logo produz o fruto. O morto que está ali, ele já está com aquele cheiro ruim. A gente às vezes vai num velório, o morto está com aquele cheiro ruim, porque está morto, né? Está morto. Lázaro estava assim, mas quando ressuscitou, amém? O cheiro ruim vai embora. Aí toma um banho, aí passa um perfume, aí aquele que fedia agora cheira. A Bíblia diz que Jesus é a rosa de Saron. A rosa produz perfume. Amém? Você agora cheira o cheiro de Cristo. Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo? Glória a Deus. Você agora cheira o cheiro de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Toca Ré maior. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai Celestial, oh Deus, queremos estar na Tua presença. Queremos estar neste lugar em que a vara seca revigora outra vez. Queremos estar neste lugar que tem vida. E este lugar é Cristo Jesus. Não é uma religião, não é uma denominação, não é um grupo religioso. Este lugar é Cristo Jesus. Eu quero estar em Tua presença. É maior. Eu quero estar em Deus. Glória a Deus. Senhor, eu sei que é Teu este lugar. Todos querem Te adorar. Toma a Tua direção. E vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência a Tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Oh Senhor Jesus, no nome de Jesus nós Te pedimos, abençoa essas pessoas, essas crianças que vão se apresentar agora, Pai. Que o Teu Espírito desde já
Comece a confortar-nos, a alegrar-nos, Pai, pois benditos são as crianças que vêm ao teu colo, Pai. E tu disseste: deixaste vir a minhas criancinhas, porque das tais já são o reino dos céus. Eu quero que a irmã Simone traga sua filha, e a irmã Raquel traga também a sua criança, com seus olhos fechados, orando por essas crianças agora. Elas vão ser apresentadas no nome de Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus. Glória a Deus.